Medidas antigas e suas histórias. O filósofo grego Protágoras afirmou há 25 séculos que o homem é a medida de todas as coisas. Esta frase ilustra a tentativa dos homens da antiguidade de procurar no próprio corpo os padrões para comparar os seus comprimentos. Aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, surgiram as primeiras unidades de comprimento, a saber, a mão e o pé. Estas unidades chamam-se antropométricas, uma vez que estão ligadas ao corpo humano. Antropos significa corpo e metros, medida, em grego, é claro. De acordo com algumas fontes históricas, o mais antigo padrão de medida linear foi concebido no Egito por volta do ano 3000 a.C. Era o côvado, baseado no comprimento do braço, do cotovelo à ponta do dedo médio. O submúltiplo básico era o dígito, que, como o número sugere, tinha a largura de um dedo. O côvado, que os egípcios usavam como padrão, era um bloco de granito grego de 52,4 centímetros de comprimento, subdividido em 28 dígitos. Estes, por sua vez, eram divididos em várias partes, até 16, cada uma das quais dedicada a uma divindade. O côvado foi padronizado por Anemenes I, que reinou entre 1991 e 1962 a.C., como registram hieróglifos da altura. A medida de maior difusão na antiguidade era o pé, pois em grego, um pé igual a 30,747 centímetros, ou seja, mais ou menos o comprimento do pé de quem calça 43. Pitágoras, matemático e filósofo grego, que viveu no século 6 a.C., ao percorrer os estádios de várias cidades gregas, constatou que muitos deles estavam divididos em 600 pés. Assim, surgiu naquela época uma nova unidade de comprimento, chamada o estádio. No século XII, o rei inglês João Sem Terra, o mesmo que subscreveu a Magna Carta em 1212, que foi a primeira declaração de direitos surgida na Europa, em que o soberano se obriga a salvaguardar os direitos básicos dos seus súditos, emitiu um decreto chamado Padrão de Pesos e Medidas. O decreto, imensamente popular, vigorou cerca de 600 anos. Contudo, havia grande imprecisão nas medidas. Por exemplo, a jarda real media 3 pés, nem mais nem menos, dizia o decreto. Naturalmente, o pé real era o pé do rei, surgindo um problema quando outro monarca subia ao trono. Mudava o rei, mudavam todas as medidas. Finalmente, após algumas tentativas frustradas, em junho de 1799, foi apresentado à Assembleia Nacional, França, o metro padrão, que não tinha qualquer relação direta com o corpo humano. Na verdade, o metro padrão era o comprimento de uma certa barra de platina. Desta forma, a França rompeu pela primeira vez com o sistema antropométrico, e o mesmo fizeram aos poucos todos os países da Europa. No entanto, os países de língua inglesa resistiram à mudança. Em 1963, a Inglaterra abandonou oficialmente o antigo sistema de polegadas, libras e galões. Os hábitos da população, porém, são os mesmos. Ainda hoje, se compra, por exemplo, 2 libras de peixe, cerca de 1 quilo.